Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Te pedimos que, à luz da Tua palavra, possamos conhecer um pouquinho mais de Ti. Conhecer um pouquinho mais da Tua tão maravilhosa salvação, Senhor. Salvação essa que um dia nos alcançou. Nosso sentimento é de gratidão na Tua presença, Senhor. Mas ainda te pedimos, fala conosco. Fala aos nossos corações. Não permita, Senhor, que saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair daqui cheios de Ti, cheios de tudo aquilo que Tu és. Louvado seja o Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Que nessa noite realmente nós possamos desfrutar de graça e de paz. A gente estava cantando esse hino, e de acordo com o sentimento da palavra, eu estava pensando aqui. Não há nada mais maravilhoso do que a graça e a paz do Senhor. Uma vez que nós recebemos essa graça maravilhosa e entendemos o tamanho dessa graça, o que ela fez por nós, todo o nosso ser se enche de paz. E é uma paz que excede todo o entendimento. Por isso, graça e paz aos irmãos. Nós vamos dar continuidade a o livro que estamos estudando do Evangelho de Deus, essas mensagens sobre o Evangelho de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre o caminho da salvação. Nós todos, eu olho aqui para os irmãos de forma geral, eu creio que todos nós já encontramos esse caminho da salvação. Assim, eu acho que não tem ninguém aqui que ainda não encontrou esse caminho, que ainda não desfrutou dessa graça. Mas por diversos motivos, e por doutrina, e por problemas muitas vezes da nossa mente, nós ainda temos dúvidas quanto à nossa salvação. Espero que essa noite a luz do Senhor possa brilhar e que, se você tem alguma dúvida ainda no seu coração, que a palavra possa tirar essa dúvida do teu coração. Nós já vimos anteriormente nas palavras que vimos sobre a obra de redenção do Senhor, que Deus nos salvou em Cristo e toda a obra que Deus fez foi completa. Nós vimos que foi Deus que nos amou, foi Deus que nos concedeu a graça e nos salvou, foi Deus que cumpriu a sua justiça na cruz por meio de Cristo, Deus que levou o Senhor Jesus morrer e ressuscitar por nós, Deus que entrou no Espírito, e esse Espírito hoje mora dentro de nós e nos convence, nos ilumina e nos dá força. Os irmãos creem nisto? Amém? Isso é a obra de redenção que o Senhor fez por nós, a grande obra de salvação por nós. Mas eu queria fazer uma pergunta para os irmãos nessa noite. Qual é a nossa parte nessa obra? O que devemos fazer para ser salvos? Os irmãos têm clareza quanto à resposta dessa questão? Se os irmãos têm clareza, diz amém. Amém? O Senhor Jesus cumpriu toda a obra de redenção na cruz. As palavras do Senhor lá na cruz, antes de entregar o Espírito, ele disse: está consumado. Foi o que ele disse? Está pronto. Todas as exigências de Deus, todas as justas exigências de Deus foram cumpridas na cruz. Foram satisfeitas na cruz. E Cristo disse: está consumado. 100% está consumado. Mas eu insisto ainda com os irmãos, o que nós devemos fazer para receber tudo aquilo que o Senhor cumpriu na cruz, para que sejamos salvos? E a palavra de Deus, nós vamos ver essa noite, ela é muito clara sobre isso. A Bíblia é muito enfática sobre isso. No Novo Testamento, nos é dito 115 vezes que, se você crer, você é salvo. 115 vezes.
Também nos é dito no Novo Testamento por 35 vezes que pela fé nós somos justificados. Então são 150 vezes, nos é dito só no Novo Testamento, de que nós somos salvos pela fé. A Bíblia não é um livro de repetições, mas a Bíblia é um livro de afirmações e de promessas da parte de Deus. E quando o Senhor repete e afirma dessa forma, é para que estamos e que sejamos constituídos dessa palavra e fiquemos claros quanto a isso. Nós não vamos ler todas essas referências porque não temos tempo. Mas Atos 16, 31 nos diz assim, com respeito à nossa salvação: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não é o que a palavra diz? Vamos ler esse versículo, irmãos? Crê. Tu e a tua casa. Para ser salvo, então, você precisa crer. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os irmãos estão percebendo que o crer é a chave da questão? Para a gente ser salvo, nós precisamos crer. Para obtermos a vida eterna, nós precisamos crer. Romanos 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, para que nós nos tornemos pessoas justas, nós temos que usar a nossa fé. Diante desses versículos, nós concluímos que para sermos salvos, para obtermos vida eterna e sermos justificados, nós temos um único e bem claro caminho, que é a nossa fé. Irmãos, isso, como eu falei para os irmãos, é dito 150 vezes na Bíblia, não é de forma à toa, vamos dizer assim. É para que nós tenhamos clareza e que não haja dúvida nos nossos corações quanto à nossa fé e também quanto à nossa salvação. Eu creio que no nosso meio nós não temos muitas dúvidas quanto a isso. Mas na Irmandade, nos filhos de Deus na terra, existe ainda muitos irmãos com esse peso da salvação. Que eu perco a salvação, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que me consertar, que eu tenho que largar os vícios, que eu tenho que mudar a minha vida, que eu tenho que reformar a minha vida toda, senão eu não sou salvo. A salvação é única e simplesmente e absolutamente pela fé. Por você crer. E eu e você crer. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Mas a respeito da nossa salvação, quem fez toda a obra foi Deus em Cristo. Nós temos que ter isso muito claro. Para que o inimigo não coloque nem na sua mente, nem na minha mente, dúvidas quanto àquilo que Deus fez por mim e por você. Nós não podemos nos permitir ter dúvidas quanto a isso. Eu digo isso, irmãos, porque nós não fizemos nada. Não precisamos fazer nada. E ainda continuaremos não precisando fazer nada para que nós sejamos salvos. Único e exclusivamente é crer. É usar a nossa fé. Lá em João 3, versículo 15, diz assim: para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. João 3, versículo 15. Para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Existe uma outra condição nessa palavra?
diz: você precisa crer e mudar a sua vida. Não. Você precisa mudar a sua vida e crer? Também não. Você só precisa crer para que você tenha a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse versículo ele tem 2 pontos importantes. A todos quantos o receberam. Esses que recebem ganham o benefício, que é a graça de se tornar filho de Deus. E como é que você recebe? Qual é o caminho para que você receba? Crendo no nome do Senhor Jesus. É crendo que se recebe. E uma vez que você recebe, você se torna filho de Deus. Então nós concluímos que para receber a salvação nós precisamos crer. Irmãos, eu vou repetindo isso porque é o que a palavra nos diz. Porque muitas vezes o inimigo coloca dardos na nossa mente, que você lá no meio dos problemas, das angústias, fala: puxa vida, será que eu não sou salvo? Será que eu não tenho ainda o direito da salvação? Será que eu sou uma pessoa tão ruim assim? A Bíblia diz que aquele que crê, recebe. Uma vez que você crê, você recebeu. Isso é um ponto importante. Efésios 2. É uma porção bem conhecida dos irmãos. Efésios 2, a partir do versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. A nossa salvação é a graça de Deus. Graça é o dom gratuito de Deus. Graça é um favor imerecido de Deus dado a nós que não merecemos, que não fizemos nada, que somos pecadores. E a palavra diz que nós éramos ainda inimigos de Deus, afastados de todas as promessas de Deus. E pessoas dessa forma recebeu a graça da salvação porque creram. O versículo diz bem claramente: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, graça e fé se acompanham. A maneira de receber graça é pela fé. Não existe outro caminho que não seja, para nós que somos filhos de Deus, de receber a graça de Deus, a não ser por meio da fé. Quantas vezes nós oramos: Senhor, me dá a graça disso, Senhor, me dá a graça daquilo, Senhor, tenha misericórdia de mim, me dá a graça de uma coisa, de uma outra. Nós oramos sempre dessa forma. Mas o meio de receber a graça é pela fé. Da parte de Deus é graça, do nosso lado é fé. Então, graça e fé são inseparáveis. Não tem como separar uma coisa da outra. Se você quer receber a graça de Deus, você precisa crer. O versículo ainda continua: isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é um dom gratuito de Deus. Então nós somos salvos por algo que nós não fizemos nada. Não há mérito algum na nossa salvação. Mérito nosso, mérito próprio. Não. Parece redundância, porque eu estou falando para os irmãos. Irmãos, mas muitas vezes a gente não tem coragem de dizer. Mas de vez em quando surge uma duvidazinha na sua mente. Quando se fala de juízo, o juízo de Deus, quando se fala de julgamento, nós olhamos para dentro de nós mesmos e pensamos: será que eu vou ser aprovado naquele dia? Quanto à nossa salvação, você pode ter 100% de certeza. Você só precisa crer.
Louvado seja o Senhor por isso. Mas ainda que cria em nós um outro problema. É de não achar que a fé é suficiente. O homem sempre procura algo mais com a fé. Você precisa crer e mudar de vida. Uma vez que você crê, você precisa se arrepender. Você precisa crer com arrependimento. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Olha, fala do arrependimento. Seguido do arrependimento, conversão. E o versículo continua: para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. A palavra não diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja salvo. Aqui é uma conotação do resultado da nossa salvação. Uma vez que você é salvo por crer, você se arrepende, converte, muda a sua conduta, e pelo perdão e aplicar o sangue do Senhor, os seus pecados são perdoados. Então, o arrependimento não tem a ver com a salvação. Nós só precisamos crer. Nós vamos falar um pouco desses pontos, mas a nossa salvação não tem a ver com obras da lei. A nossa salvação não tem a ver com o batismo. A nossa salvação não tem a ver com as nossas boas obras. Não tem ligação. Por mais que tenhamos tudo isso, nós vamos ver mais para frente. Mas por termos muitas vezes a mente obscurecida e não ter o conhecimento da palavra, nós achamos que precisamos crer e fazer algo para que seja salvo. Eu preciso crer e fazer aquilo, eu preciso crer e me arrepender, eu preciso crer e aquilo. Mas a palavra, como eu disse, ela é bem enfática, nós só precisamos crer. Não há outro caminho. E uma vez que nós cremos, nós somos salvos. E a nossa fé é 100% eficaz quanto a isso. Amém? Vou falar com os irmãos um pouco agora do que é algo muito corriqueiro no meio cristão. A gente envolver as obras da lei na salvação. Muitas vezes a gente pensa que precisa crer e cumprir todos os 10 mandamentos. Se eu cumprir os 10 mandamentos, ou seja, as obras da lei, então eu sou salvo. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Isso é consenso no meio cristão. Mas existe ainda irmãos que ainda pensam que nós precisamos crer e guardar a lei. O que é guardar a lei? Nós precisamos recapitular isso, nós vimos algumas semanas atrás. A lei veio para quê? A lei veio para expor a condição de pecador do homem. Não foi isso que nós vimos? Para mostrar que esse homem é pecador, porque antes da lei o homem ele era pecador, continuava pecando, mas não sabia que era um pecador. Deus deu a lei para que evidenciasse, ou seja, tornasse notório ao homem que ele é um pecador. E uma vez que ele viu que o que as suas obras carnais era pecado, ele se torna um transgressor da lei. Ou seja, a lei veio para mostrar a condição do homem, né? Para mostrar que esse homem é realmente um pecador. Então o propósito da lei nunca foi e não será de justificar o homem, mas sim de mostrar a condição de que o homem é um pecador desamparado e que precisa de Cristo para que ele seja salvo e justificado. E a gente vê no meio cristão muito ainda esse ponto de que precisamos guardar, ou seja, fazer as coisas bem certinhas como peso para que a gente seja salvo. Lá em Romanos 7, queria ler com os irmãos, a respeito da lei e sobre nós sermos justificados ou não pela lei. A partir do versículo 5 diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, posta em realce pela lei, ou seja, a lei mostrou as nossas paixões pecaminosas, operava em nossos membros a fim de frutificarmos para a morte. Mostrou a condição do homem. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçará.
Ou seja, a lei mostra para o homem que ele cobiça, que ele mente, que ele peca, que ele faz coisas erradas, tudo. A lei evidenciou, mostrou a condição do homem. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ou seja, quando não existia lei, o homem pecava, mas não sabia que era um pecador. As ações do homem, ele continuava pecando e ofendendo a Deus, mas isso não constava como pecado, porque não existia a lei. Mas tornando a lei mostrou para ele que as suas ações, que as suas obras da carne eram pecado. Versículo 9. Outrora sem lei eu vivia. O homem estava tranquilo sem a lei. Mas sobrevindo o preceito, que é a lei, reviveu o pecado e eu morri. Agora nós vemos que a lei mostrou ao homem a condição de pecador, e a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, a hora que esse homem viu que ele era um pecador, qual que é a recompensa que ele teria que ter? A morte. Ou seja, a lei veio para mostrar a condição de pecador do homem. Mas aí a gente vê no versículo 12, ele diz assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Isso mostra para nós que o problema não está na lei, mas está onde? No homem que é pecador. A lei é santa, justa e boa. Versículo 14, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Esse é o ponto, irmãos. Que a lei, as obras da lei, não podem nos justificar, porque o homem não consegue cumprir a lei. Esse homem é carnal. E a carne do homem, ela não se sujeita à lei de Deus. A carne não consegue cumprir a lei de Deus. A consequência disso é que nós nunca seremos justificados pelas obras da nossa lei. Eu digo da nossa lei porque muitas vezes nós colocamos isso no nosso coração. Mas a lei é a lei para todos mundo. Mas muitos ainda têm na mente que você precisa daqueles 10 mandamentos para que você seja salvo. Que na verdade eles são muito mais do que aqueles 10 mandamentos. A lei é bem complexa. Mas a lei nunca pode nos justificar. Em Romanos, Romanos 3, um pouquinho para trás aí. A partir do versículo 19 diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus. Esse versículo mostra muito claramente o propósito da lei. Qual é o propósito da lei? Calar a boca do homem. Por quê? Porque nós temos em nós mesmos, na nossa carne, sempre o desejo de nos justificar. Ah, eu não fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz por causa disso, eu fiz por causa daquilo outro. O homem é mestre em se justificar. Nós temos esse, vamos dizer assim, esse dom negativo de nos justificar. E a lei mostra para nós que nós temos que, diante da lei, calar a nossa boca. Porque nós não temos argumento para isso, porque não conseguimos cumpri-la. O versículo ainda continua: e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. A razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, eu tenho o desejo de mostrar para os irmãos isso com clareza, para que a gente não tenha dúvidas no nosso coração. A gente fala isso para os irmãos e repito. Eu conheci o Senhor na denominação. E aquilo era um peso para mim. Até estava compartilhando isso com o André. Porque eu achava que se eu fizesse uma mentirinha qualquer, eu perdia a salvação. Se eu fizesse algo errado, eu perdia a salvação. Se acontecesse algo, eu perdia a minha salvação. E aqui era um peso para mim. E é um peso ainda para milhares de irmãos.
Porque nós achamos, lá na denominação, que as nossas obras, por fazer aquilo que é certinho e tudo, é que nós seremos salvos. E nessa condição, eu repito, tem muitos irmãos ainda na mente com esse peso, pensando que se eu fizer isso eu perco a minha salvação, se eu fizer aquilo outro eu perco a minha salvação. Você fala para o irmão, você tem certeza que Cristo te salvou? Ele fala, eu creio, mas eu não tenho certeza. Não sei se os irmãos, eu creio que os irmãos têm relacionamento com outros irmãos de denominação, você pode perguntar isso para ele. Tem irmãos que têm medo de responder para si mesmo sobre a sua salvação. Fala, eu creio que Cristo morreu por mim, mas eu sou uma pessoa que tem que consertar isso, eu tenho que consertar aquilo, eu ainda tenho tal vício, eu gosto disso, eu assisto novela, eu vejo televisão, eu gosto de futebol, eu faço uma coisa, eu faço outra, então isso vai tirar a minha salvação. Lá em Gálatas 2, a gente continuar nessa linha, Gálatas 2, a partir do versículo 16. Olha o que o versículo diz bem claramente. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Irmãos, o versículo é muito claro quanto a isso. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não. Uma vez que nós fomos justificados em Cristo, nós fomos redimidos. Cristo se tornou a nossa justiça. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Agora, se você tem dúvida do que Cristo fez por você e acha que você precisa se justificar de outra forma, você está destruindo tudo aquilo que Cristo fez na cruz. Porque mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Esse é o ponto, irmãos. Nós fomos crucificados com Cristo. De forma objetiva, nenhum de nós foi crucificado com Cristo, lá na cruz. Nenhum de nós foi pendurado com Cristo na cruz. Mas de forma subjetiva, todos nós, ou seja, pela nossa fé, fomos crucificados com Cristo lá na cruz. Toda a nossa velha natureza, todo o velho Adão, o velho homem que existe em nós, foi crucificado com Cristo lá na cruz, foi morto e destruído naquela cruz. Romanos 6, a partir do versículo 7, diz assim, a partir do versículo 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, porque aquele que morreu está justificado do pecado. Lá na cruz nós fomos mortos naquela cruz junto com Cristo. Você crê nisso, irmãos? O nosso velho homem foi crucificado também? Então, se ele foi crucificado, a nossa carne não tem poder mais de, pela lei, nós sermos justificados. Nós recebemos a graça e a graça é totalmente suficiente para nos justificar. Diante de Deus, irmãos, não podemos de maneira alguma misturar a fé que nós temos em Jesus com as obras da lei. São duas coisas, assim como a fé e a graça são duas coisas inseparáveis, a fé e as obras da lei são coisas totalmente distintas. A palavra, posso dizer para os irmãos que a fé em Cristo é o céu e as obras da lei é o inferno. São coisas totalmente distintas, separadas, e nós não podemos de maneira alguma misturar essas duas coisas.
Porque uma vez que a gente faz isso, nós caímos no versículo 21 de Gálatas 2. Diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Uma vez que nós adicionamos qualquer obras da lei, obras naquilo que Cristo fez, nós concluímos que Cristo não morreu e não foi suficiente a morte de Cristo por nós. Que o que Cristo satisfez, todas aquelas exigências de Cristo, ele ainda teria que fazer mais. Ou há algo em nós ainda que possa, de alguma forma, ser vinculado ao que Cristo fez na cruz. E nós não temos nada, nós nunca seremos merecedores, nós não temos parte nem de 0,001% no que Cristo fez na cruz por nós. E se nós tivermos isso, nós anulamos o que Cristo fez. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não permita que isso aconteça. O homem não pode receber com a mão a semente do pecado e com a outra mão a salvação do Senhor. A Bíblia nos diz que lá em Gênesis, que uma vez que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreu. Não foi o que Cristo disse para Eva e o Adão? No dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. Então ali naquele momento, quando ele comeu, o homem recebeu o castigo do pecado, a maldição do pecado, a sua carne se tornou pecadora. Ele agora tem na mão a semente do pecado que ele carrega. Os irmãos conhecem a palavra, sabe que quando Deus afasta Adão e Eva do jardim, o que ele faz naquele caminho que conduz à árvore da vida? Ele colocou um anjo com a espada flamejante lá, não foi? Para quê? Para que esse homem não possa voltar e comer também do fruto da árvore da vida. O que esse anjo significa? O julgamento de Deus. Se o homem temasse com Deus e tentasse comer da árvore da vida, o que aconteceria com ele? Seria morto. O salário do pecado é a morte. O julgamento para o pecador é morte, ele teria que ser morto. Então nós vemos que uma vez que nós tentamos ser justificados por obras da lei, por obras dessa carne do pecado, nós estamos anulando o que Cristo fez na cruz. Nós estamos desobedecendo e contrariando um princípio da própria Bíblia. Nós não podemos cair nesse engano, irmãos. Falo novamente para os irmãos que Cristo tenha misericórdia de nós e nos dê realmente clareza da nossa salvação. Nós tenhamos a firme convicção de fé do que Cristo fez na cruz, foi de uma vez por todas, está consumado, nós realmente estamos salvos por isso. Lá em Romanos 3, dá mais uma andadinha em Romanos. Romanos 3, 27. A palavra diz assim: onde pois a jactância? Ou seja, onde está o orgulho, a vaidade? Foi todo excluída. Por quê? Por lei? Das obras, ele pergunta. Ou seja, qual é o orgulho? Por que você está orgulhoso? Porque você faz as coisas certas? Porque você é certinho? Porque você é vaidoso? Porque não tem erro, é irrepreensível? Ou seja, por lei? Ou por obras próprias? E Paulo responde: não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Como é que funciona isso? Eu queria ler com os irmãos Lucas 18. Aqui fala da jactância, do orgulho. Aquela passagem do fariseu. Lucas 18, a partir do versículo 11, irmãos. Opa.
Vamos começar no versículo 9. Diz assim: propôs também essa palavra a alguns que confiam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Olha que isso aqui é jactância. Orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, obras, roubadores, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Agora ele mostra as obras da lei, aquilo que ele faz por obra própria. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Os irmãos estão entendendo o que é o orgulho do homem a obras da lei? A lei manda jejuar, a lei manda dar o dízimo. Mas esse publicano achava que seria justificado por isso. Ao ponto dele falar: eu não sou como esse aqui, ó, que está aí, coitado, quietinho aí no canto. A palavra nos mostra, nos dá um cenário de que ele está lá de peito estufado, olhando para Deus, todo posicionado, com a postura, diante de Deus altiva, e falando: olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo. Irmãos, nada disso vale quanto à nossa salvação. Foi Cristo que fez tudo. Foi Cristo que fez tudo. Nós não fizemos nada para receber. As nossas boas obras serão depois que nós formos salvos. Nós vamos ver isso ainda. Ao contrário daquele publicano que disse: Senhor, seja propício a mim, pobre pecador. Que o Senhor nos livre de ter a arrogância, ou seja, a jactância de chegar diante de Deus dessa forma: Senhor, eu faço isso, Senhor, eu faço aquilo, e eu sou um homem justo diante de Ti. 28, concluímos, pois, Romanos 3, 28, concluímos, pois, que o homem não é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Irmãos, eu vou parar por aqui, que eu queria começar um outro tópico e concluir com os irmãos, para que os irmãos possam. Nós vamos continuar amanhã, e hoje com o tempo eu não vou concluir o raciocínio. Eu acho que, se os irmãos tiverem alguma dúvida, se os irmãos tiverem ainda no coração, sejam sinceros diante de Deus. Se você tem dúvidas quanto à sua salvação, quanto à pessoa quem você é agora, fale com Deus, irmão, para que Deus possa iluminar você, porque nós não temos esse direito de termos dúvida quanto à nossa salvação. Nós somos salvos única e exclusivamente mediante a fé. Nós só precisamos crer nisso. Nós temos parentes, nós temos filhos, pessoas que a gente ama, que ainda vivem com esse peso da doutrina, ou do peso de se reformar, de se ter que se consertar para ser salvo. Ah, eu sou assim, eu sou aquilo, isso não é para mim. Que o Senhor nos dê clareza disso. Amém? Que os irmãos possam completar o raciocínio agora no compartilhar. Vamos fazer uma oração? Pedir aos irmãos que fiquem de pé. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pela maravilhosa salvação que o Senhor preparou para nós, Senhor. Eu não fiz nada para que o Senhor pudesse me salvar, Senhor. Mas eu digo diante de Ti, na Tua presença, Senhor, que eu creio na obra redentora do Teu Filho na cruz, Senhor. Eu creio no sangue de Cristo derramado na cruz. E por meio daquela cruz eu me torno justo diante de Ti, Senhor Deus. E por esse fato, Senhor, eu tenho paz de chegar na Tua presença, Senhor, e Te agradecer por essa salvação. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu não merecia, mas o Senhor nos amou a mim e a cada um dos irmãos de tal maneira, Senhor. E nós Te louvamos e Te agradecemos nessa noite por isso. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Amém.